Muito bem, bom dia. É um privilégio estar com vocês, para partilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros não está aqui reunida com seus membros. Nós estamos num pequeníssimo grupo aqui, de logística, para compartilhar com você a palavra do Deus vivo, a palavra que conforta, que consola, que anima, que restaura. Então, eu quero repartir com você hoje o texto de Filipenses, capítulo 1, versos 12 até o verso de número 26. E peço que você, na sua casa, abra a Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo no texto bíblico aberto, para você acompanhar a exposição desta passagem e então sermos edificados pela palavra de Deus. O texto bíblico diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Muito bem, eu gostaria de olhar esse texto com você, obedecendo a seguinte temática: como você viver dentro dos propósitos de Deus em tempos de sofrimento. O apóstolo Paulo escreve esse texto quando estava preso em Roma, na sua primeira prisão, nos idos aí de 61, 62. Paulo tinha chegado em Roma não como planejara chegar. Os planos humanos são feitos, mas é a vontade soberana de Deus que se estabelece. Quando ele estava saindo da cidade de Éfeso, rumo a Jerusalém, para levar uma oferta aos pobres da Judéia, ele escreveu esta carta aos Romanos, e ele compartilha naquela carta o seu propósito de ir a Roma, o seu propósito de passar ali alguns dias compartilhando a palavra de Deus com aqueles irmãos e ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Essa era a agenda de Paulo, esse era o plano de Paulo, esse era o planejamento que ele havia feito. Porém, o apóstolo Paulo percebe que o que ele tinha sonhado e planejado não foi de fato o que aconteceu.
Ele foi preso em Jerusalém, ele tinha até previsto isso, quando ele se despedia dos presbíteros de Éfeso, e ele é acusado pelos judeus durante 2 anos em Cesareia, e quando ele percebe que havia uma orquestração do sinédrio judaico com o governador Festo para matá-lo, e Festo estava para entregá-lo ao sinédrio, então ele opta por ser julgado em Roma, porque era um cidadão romano. E quando ele vai para Roma, ele enfrenta um naufrágio. E ele chega na ilha de Malta, com todos os outros passageiros daquele navio, pela graça de Deus, ninguém pereceu, porém toda a carga do navio, todo o navio ficou completamente consumido por aquela tempestade. E então ele chega agora a Roma, enviado pelos malteses, com suas necessidades supridas, porém chega preso, chega algemado. Essa é a vida humana. Eu sei que você e eu, durante o ano 2020, no começo do ano, nós fizemos muitos planejamentos, muitas viagens, muitos negócios, muitas decisões tomadas, muitos planejamentos bem elaborados. Porém, de repente, nós somos surpreendidos também por uma tempestade, por uma pandemia, que paralisa mais de 1/3 dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, que põe de perna para o ar a economia global, que gera uma ansiedade e um temor, que vai do mais alto empresário ao trabalhador mais humilde, que estaciona, de certa forma, todo o planejamento que os governos fizeram, que os empresários fizeram, que a dona de casa fez, que você e eu fizemos. Entretanto, mesmo diante de uma adversidade desta, de uma tempestade tão borrascosa como esta, é preciso agora então olhar a vida na perspectiva de Deus. Como é que Paulo vê esse cenário? Então ele vai primeiramente olhar para o seu passado com discernimento. E note comigo o que ele vai dizer no versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não pensava nele, Paulo não pensava no conforto dele, Paulo não pensava no cenário político ou econômico do seu tempo. Paulo estava pensando de forma muito focada no Evangelho. E ele disse que esses fatos que lhe ocorreram contribuíram para o progresso do Evangelho. Talvez você possa perguntar, mas o que é que aconteceu com Paulo? Do que ele está falando? Que coisas são essas? Então, muito provavelmente, nós poderíamos fazer um resumo até aqui com o que aconteceu com ele. Ele foi perseguido duramente em Damasco, ele foi rejeitado inicialmente pela igreja de Jerusalém, ele ficou esquecido em Tarso por mais de 10 anos, no molho, ele foi apedrejado em Listra na primeira viagem missionária, ele foi açoitado em Filipos no começo da sua segunda viagem missionária, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele chega na capital intelectual do mundo, é chamado de tagarela. Ele vai plantar uma igreja em Corinto, e lá em Corinto eles o chamam de impostor. Ele vai para a terceira viagem missionária em Éfeso, e lá diz a Bíblia que ele enfrenta feras, lutas maiores do que suas forças, a ponto de quase desesperar-se da própria vida. Ele chega em Jerusalém com as mãos repletas de bens, de ofertas generosas para os pobres da Judéia, e nessa cidade ele é preso. Ele é acusado em Cesareia durante 2 anos. Ele enfrenta um naufrágio quando vai para Roma, e é picado por uma cobra quando chega em Malta. Ele chega em Roma algemado.
E ele então vai dizer para aqueles irmãos de Filipos: eu quero que vocês saibam disso, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esta palavra progresso na língua grega traz a ideia de abrir caminho, de preparar o caminho, de tirar obstáculos do caminho. E a nossa oração e até mesmo a nossa convicção é de que, assim como lá o sofrimento de Paulo, as agruras que ele passou, as lutas que ele viveu, em vez de criar obstáculo para o Evangelho, abriram caminho para o Evangelho, contribuíram para o progresso do Evangelho. A nossa esperança é que essa pandemia contribua de igual forma para o progresso do Evangelho. Que as nações que viraram as costas para Deus se arrependam. Que aqueles que trocaram o Deus vivo por ídolos vãos se arrependam. Que aqueles que endeusaram o dinheiro e a riqueza e esqueceram-se de Deus, a fonte de todo o bem e de toda a riqueza, se arrependam. Que aquelas igrejas que abandonaram a sã doutrina e enveredaram-se pelo liberalismo e passaram a descrer da integridade e fidelidade das Escrituras, se arrependam. Que aqueles que mergulharam atrás de tantas novidades do mercado da fé e se embrenharam pelo misticismo, se arrependam. A nossa grande esperança é que nós, a partir dessa grande angústia que assola as nações, experimentemos um poderoso reavivamento espiritual. E essa situação traga um quebrantamento para a igreja, porque o juízo começa pela casa de Deus, e então tudo isso contribua para que as pessoas se humilhem debaixo da mão poderosa de Deus, se arrependam de seus pecados e se voltem para Deus enquanto é tempo. Então, Paulo tem essa perspectiva, Paulo tem este entendimento, que as coisas que aconteceram a ele contribuíram para o progresso do Evangelho. Mas eu gostaria de olhar com você agora uma segunda lição desse texto. Não apenas ele olha para o passado com discernimento, mas ele olha para o presente agora com grande entusiasmo, para o que Deus está fazendo. Não é que Paulo seja um masoquista que gosta de sofrer, não é que nós estamos aplaudindo a crise, é claro que não, nós estamos sofrendo, nós estamos aflitos, nós estamos angustiados, como você está. Nós estamos orando, nós estamos jejuando para que Deus ponha a sua mão de graça e misericórdia e livre o Brasil e as nações desta pandemia. Nós estamos orando para que Deus dê sabedoria às autoridades constituídas do Brasil e de outras nações, para que esta grande crise econômica que vai se abater sobre nós seja resolvida com destreza, com sabedoria, com integridade. Porém, é necessário que você, como Paulo, olhe o presente sombrio, entendendo que Deus está no controle da situação. Então Paulo vai nos dizer, no versículo 13, a partir do 13, até o versículo de número 18 e 19, aquilo que aconteceu no presente, em virtude de ele estar preso e algemado na cidade de Roma. Em primeiro lugar, ele vai reconhecer, no versículo 13, que acontece um fato interessantíssimo. As suas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Pelo fato de Paulo estar preso e ser um cidadão romano, estar sob a égide do imperador, ele estava diuturnamente, em 3 turnos por dia, algemado a um soldado romano, membro da guarda pretoriana. Esta guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Era gente que tinha acesso aos corredores do palácio e influência política. Se Paulo chegasse a Roma sem ser um prisioneiro de César, ele talvez circularia pela cidade, talvez ele abordaria outras pessoas,
mas talvez ele não teria acesso à elite de Roma como ele teve ao estar preso. Então Paulo começa a perceber que aquele sofrimento ou aquela prisão não era apenas um problema político, não era apenas um problema religioso, não era apenas um problema conjuntural do seu tempo. Deus estava por trás dessa providência carrancuda, com a face sorridente, abrindo portas para a pregação do evangelho lá dentro do palácio de César. Tanto é fato que Paulo, no capítulo 4 desta epístola aos Filipenses, no versículo 22, ele vai saudar, cumprimentar, todos os santos vos saúdam, ele está enviando saudações à igreja de Filipos, e disse que especialmente os da casa de César. Em outras palavras, aquele palácio de tanta corrupção, de tanta promiscuidade, de tanta violência, era um cenário, um campo missionário que Deus abriu para Paulo. E havia pessoas convertidas ali. Note comigo que tinha que existir um soldado preso a Paulo, todo dia, 3 turnos por dia. E o que Paulo fazia com essas pessoas? Ele pregava o evangelho para elas. Ele contava para elas o que Cristo fez, quem Cristo é. E desta forma aquelas pessoas estavam sendo evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Deus abriu para ele um campo missionário dentro da elite de Roma, para que Paulo pudesse alcançar aquela gente. Tem horas que você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, e você nem sabe que nessas horas sombrias, quem sabe Deus esteja escrevendo o capítulo mais importante da sua vida. Você pode ter perdido o controle, Deus não. Os seus planos podem ter sido frustrados, os planos de Deus não podem ser frustrados. Parece que nós estamos numa crise sem precedentes, porém, Deus não está em apuros. Ele há de trabalhar com sua graça e poder para que esta crise se transforme em bênção para multidões, para que o evangelho chegue aonde nunca outrora chegara. E quem sabe agora Deus vai abrir portas para que muitas pessoas venham a conhecer a graça de Deus, o evangelho de Cristo e a salvação que está na pessoa do nosso glorioso Redentor. Note comigo que Paulo prega não apenas para os membros da guarda pretoriana, mas o versículo 13 conclui-se: e de todos os demais. Ele não menciona quem são todos os demais, mas passa-nos a ideia de que todas as pessoas que circulavam por ali, pessoas influentes, pessoas que tinham acesso ao comando de poder do império, estavam também sendo evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Então é como que Deus tivesse aberto para ele uma grande porta. É por isso que Paulo entendia: eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Os homens podem limitar os meus movimentos, mas não podem limitar a pregação do evangelho e nem a oração. Mas o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, pelo fato de Paulo estar preso, olha o que está escrito no versículo de número 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que estava acontecendo é o seguinte: alguns membros da igreja, certamente de Roma, vivendo na capital do império, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, era a sede do poder do império, era a maior cidade, a cidade mais rica, a cidade mais populosa, a cidade mais influente do mundo. E tantos deles, muito provavelmente, não estavam usando o tempo que tinham, a liberdade que tinham, para pregar com desassombro a palavra de Deus. Quando percebem que Paulo chega a Roma, e ele está preso, e ele está algemado, mas ele não fechou as portas do seu ministério pelo fato de ele estar preso, porque não é a circunstância que faz o homem, é o homem que faz a circunstância. Você é um pregador do evangelho,
Não importa se você está diante de um grande auditório, ou se você está numa casa humilde, ou mesmo numa cela de prisão, você ali é um embaixador de Deus. Quando aqueles crentes viram que Paulo estava pregando com desassombro na cadeia, isso mexeu com eles, isso mexeu com o brio deles. E ele começa a dizer então no versículo 14, que não todos, mas a maioria dos irmãos, foram estimuladas, não estimuladas por Paulo, estimuladas no Senhor, pelas algemas de Paulo. Quem estimula é Deus, mas Deus usa os seus instrumentos para estimular as pessoas. E Deus estava usando as algemas de Paulo, o Senhor Jesus estava usando as algemas de Paulo para estimular a maioria daqueles crentes de Roma a serem mais ousados na pregação. Agora notem comigo, que Paulo começa a partir do versículo 15, até o versículo 18, a mostrar que muita gente estava tentando usar o sofrimento de Paulo, a prisão de Paulo, e até mesmo fazendo a obra de Deus e pregando, com a motivação mesquinha de provocar sofrimento em Paulo. Olha o que ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. E ele vai dizer no versículo 17, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Tinha muita gente que pensava que Paulo estava num campeonato de prestígio, como se Paulo fizesse do ministério uma passarela do seu sucesso pessoal, como se Paulo pregasse o evangelho para se engrandecer, para ganhar medalhas de honra ao mérito, para ganhar reconhecimento dos homens. E eles começaram a pregar com motivações erradas, insinceramente, por inveja e porfia, diz Paulo. Aqui Paulo nos dá um testemunho muito bonito. Primeiro, é que Paulo não se deixou abater pelo fato de ter gente fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho com motivações erradas. Paulo se alegra, não porque as pessoas estão fazendo de maneira errada, com a motivação errada. Paulo se alegra por dois motivos. Primeiro, porque a motivação estava ruim, mas eles estavam pregando o evangelho. E quando o evangelho é pregado, os resultados aparecem. Se você prega o evangelho e a sua motivação não é boa, você vai ter que dar contas a Deus da sua motivação. Mas sempre que a palavra de Deus é pregada, ela vai produzir os seus efeitos. Paulo não está aqui feliz porque tem gente pregando heresia. Paulo não está aqui feliz porque tem gente pregando outro evangelho. Isso ele combateu. O que alegra o apóstolo Paulo é que o evangelho está sendo pregado, ainda que alguns pensem que nós estamos numa concorrência. Nós estamos disputando quem fala mais, quem prega mais, quem alcança mais. Não, Paulo não entra nesta disputa insensata. Ele não está levantando o seu próprio nome, ele não está pregando para se promover, ele está pregando o evangelho para a glória de Deus e para a salvação dos perdidos e para a edificação da igreja. É claro que Paulo reconhece também, no versículo 14, que muitos estão estimulados no Senhor e ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele também diz no verso 16 que uns fizeram isso por amor, sabendo que Paulo estava incumbido da defesa do evangelho. Então é hora de você agora examinar o seu coração. Primeiro, você está fazendo a obra de Deus? Segundo, qual é a motivação que você tem ao fazer a obra de Deus? Porque é possível fazer a obra de Deus com a motivação errada, e isso é muito ruim. Mas o ideal, o certo, é fazer a obra de Deus com a motivação certa. A coisa certa, da maneira certa, para a glória de Deus e não para autopromoção.
É tão triste quando você vê hoje alguns segmentos religiosos construindo o seu próprio nome, a sua própria bandeira, como se estas pessoas fossem o centro das atenções. Não, é o Evangelho que é o centro. Paulo não importa de estar preso, de estar algemado, de estar sofrendo, o que importa para ele é que portas estão sendo abertas para o progresso do Evangelho, para que o Evangelho avance, para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho alcance mais pessoas. É isso que move o coração do apóstolo Paulo, e deve mover o seu e o meu coração. Terceiro lugar, embora não esteja escrito no texto, mas pressupõe isso. Uma terceira coisa que Paulo deve ter se alegrado no presente, é pelo fato de ele estar preso. E talvez, nem sei se todos tivessem alcançado isso já naquele tempo, mas hoje você e eu podemos alcançar isso de maneira melhor. Pelo fato de Paulo estar preso e não poder visitar as igrejas, ou mesmo ir para um outro campo missionário, como era a sua aspiração naquele momento, ir à Espanha, ele começa a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Pense comigo do ponto de vista humano, que se Paulo não estivesse preso, talvez nós não teríamos estas epístolas tão preciosas e tão ricas no cânon sagrado, a nossa Bíblia. Então note você que aprove a Deus que Paulo estivesse preso, para que da prisão ele escrevesse essas cartas. Isso significa que parece que a situação é medonha, parece que as rédeas fugiram das suas mãos, parece que todo o seu planejamento desmoronou, parece que tudo aquilo que você pensou e imaginou para 2020 vai ter que ser refeito. Mas o que importa é que quando você acha que as coisas estão de pernas para o ar, de ponta cabeça, Deus não perdeu o controle, e Ele vai permitir que essas circunstâncias tão adversas sejam fatores fundamentais para que a glória dEle se estabeleça, para que a igreja seja fortalecida, e para que haja progresso do Evangelho, e mais pessoas sejam salvas e alcançadas por sua graça. Mas eu quero concluir a minha fala com você, olhando um pouquinho agora, Paulo não só olhando para o passado com discernimento, não só olhando o presente com entusiasmo, mas agora olhando para o futuro, com expectativa exultante. Veja comigo os versos 19 até o verso 26, e ele começa com uma certeza, versículo 19, porque eu estou certo, ele não tem dúvidas disso, ele não está aqui oscilando, ele tem convicção, estou certo, de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redunde em libertação. Paulo tinha plena convicção de que esta prisão não seria a prisão de encerrar a sua vida e fechar as cortinas do seu ministério. Essa convicção dele decorre, primeiro, da súplica dos crentes, segundo, da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Ele entende que oração e ação de Deus caminham juntas. A ação de Deus vem em resposta à oração. O povo ora, Deus age. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra ao trono do céu. Quando a igreja se coloca de joelhos em oração, o braço onipotente de Deus se move para trazer livramento e libertação. Como o Senhor trouxe libertação a Paulo daquela prisão, Ele pode agora trazer libertação ao Brasil e ao mundo desta pandemia. Hoje, como o pastor Arival já nos disse, reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da nossa igreja presbiteriana do Brasil,
está convocando o povo presbiteriano e outros líderes convocando as suas denominações para que hoje a igreja esteja em oração, buscando de Deus socorro, buscando de Deus o livramento desta pandemia, para que a nação volte à sua normalidade. Paulo está dizendo que quando há oração, há intervenção divina, e ele diz, eu tenho convicção disso, isso é certeza. Mas agora note comigo o versículo 20, que ele fala de uma expectativa. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu acho isso tão bonito, porque Paulo estava preso, ele já era um homem velho, ele diz isso na sua carta a Filemon, que ele já era um homem velho, um homem cheio de cicatrizes, um homem combalido pelas tempestades da vida, um homem que tinha sido apedrejado, fustigado com varas, açoitado em praça pública, um homem que tinha passado agruras no mar, nos rios, nos desertos, um homem que enfrentara todo tipo e toda sorte de hostilidade e perseguição por onde passava nas suas viagens missionárias. Ele não está pensando no bem-estar físico dele, ele não está pensando na reputação dele apenas como ser humano, ele está aqui concentrado num fato, a sua ardente expectativa e esperança era isso, era de não ser envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. É isso que ele tem como propósito, Cristo ser engrandecido no meu corpo, corpo surrado, corpo enrugado, corpo sovado pelos açoites impiedosos, corpo que está passando por privações de liberdade, mas a expectativa dele, a ardente esperança dele, é que naquela conjuntura de sofrimento, ele não fosse envergonhado, ele não naufragasse, ele não sossobrasse, ele não rendesse às pressões ou às seduções para relativizar a sua mensagem. Ele tinha uma expectativa, é que Cristo fosse engrandecido, seja ele vivo, seja ele morto. Ele não está preocupado se vai viver ou vai morrer, o que ele está preocupado, o que ele está focado, é que Cristo seja engrandecido na sua vida, quer na morte, quer na vida, quer no corpo vivo, quer num corpo tombado pela morte. Esta é a paixão que ardia no peito deste homem. Mas agora ele vai mostrar para nós uma explicação no versículo de número 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele quer que Cristo seja engrandecido no seu corpo, quer na vida, quer na morte. E ele vai trazer-nos uma das mais importantes definições do cristianismo. O que é viver? O que é morrer? Bom, a morte é inevitável, a vida é breve, a morte chega para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um adulto, para um idoso, a morte chega para o rico e para o pobre, a morte chega para o rei e para o vassalo, a morte chega para o crente e para o descrente. Muitos têm medo da morte, muitos não estão preparados para a morte, muitos se apavoram diante dela, muitos vivem desesperados com medo dela, mas para Paulo, morrer é lucro, viver é Cristo. Mas por que morrer é lucro? Porque Paulo entendia que a morte não tem a última palavra, que a morte não é o final da vida, que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, morrer é descansar das fadigas, morrer é algo precioso aos olhos de Deus, para aqueles que confiam nele, são seus santos. Então este homem tem uma compreensão muito clara que a morte já foi vencida, e ele não tem medo da morte, ele não tem medo da morte, ele ama a vida,
Porque para ele viver é Cristo. Ele vive em Cristo, ele vive por causa de Cristo, ele vive para proclamar Cristo. A vida dele se concentra na pessoa de Cristo. E essa é a explicação que ele dá, para desejar que Cristo seja glorificado, tanto na morte quanto na vida. Mas, depois desta explicação, eu quero concluir aqui, Paulo mostra a sua tensão, a grande tensão. A partir do verso 22, olha comigo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, porque ele disse que morrer é lucro. Mas ele começa a pensar que viver, você não pode trabalhar depois que morre. Cessa o seu trabalho quando você morre. E ele tem trabalho para fazer, ele está velho, mas tem trabalho para fazer. É hora de você parar e perguntar, você tem trabalhado para Deus? Você tem feito algo de proveitoso para Deus? Você tem colocado as suas mãos naquilo que tem consequências eternas? Para que você deseja viver? Para os prazeres? Para viver em pecado, em desobediência? Qual a motivação que você tem para viver? Ganhar dinheiro? Ter o seu nome estampado nos jornais, ter fama, sucesso? Paulo, mesmo sabendo que morrer é lucro, ele está numa tensão, porque ele sabe que, e ele tem consciência disso, que o viver na carne traz fruto para o trabalho. Cada minuto que ele vive, cada ar que sai do seu pulmão, é um tempo de testemunho do Evangelho, de oportunidade aproveitada para levar a esperança da salvação a outras pessoas. Veja comigo, por gentileza, versículo 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Este homem não só não tem medo da morte, este homem tem desejo de partir. Não porque ele ama a morte, não porque ele desistiu da vida, não porque a vida para ele está sem sabor. Paulo não é um homem que paquera com o suicídio, Paulo não é um homem que flerta com a morte. Ele tem desejo de partir porque para ele partir é estar com Cristo e isso é incomparavelmente melhor. Mas ele retrata no versículo 24 o seguinte: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele está dizendo o seguinte: meu ministério não acabou ainda. Não sou eu que boto um ponto final no meu ministério. Isso pertence a Deus. E enquanto Deus tiver um propósito que eu viva, eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero ser um abençoador. Eu quero ser um pregador. Eu quero levar a esperança da salvação a outras pessoas. Então, ele chega na decisão do versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ele está se dirigindo à igreja de Filipos, foi a igreja mais parceira de Paulo no seu ministério, irmãos que sustentaram Paulo financeiramente, em Tessalônica, em Corinto, em Roma, irmãos que entenderam que se não podem ir, podem orar e contribuir para que outros possam ir. E esse tem sido um compromisso da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja missionária, uma igreja que responde aos apelos que o pastor Arival tem feito reiteradamente aqui, para investir na obra missionária, e esta igreja tem respondido a esse apelo, por entender que aqueles que ficam, aqueles que oram, e aqueles que contribuem, estão fazendo missões, tanto quanto aqueles que estão lá na linha de frente, porque missões se faz com os joelhos que se dobram, com as mãos que ofertam e com os pés que vão. E Paulo está entendendo que esta igreja,
investiu no seu ministério, e Ele quer retornar a esta igreja, e Ele quer voltar a esta igreja, para estar de novo com esta igreja, que foi uma igreja parceira, que foi uma igreja sustentadora do seu ministério, do seu trabalho missionário. Eu espero, meus amados irmãos, que você e eu possamos fazer uma leitura desta crise, não a leitura desesperada de alguns, não a leitura enviesada de outros, não a leitura ideológica de tantos, mas a leitura de um cristão, fundamentado nas Escrituras, de entender que, mesmo que os nossos planos para este ano ou para os anos por vir tenham sido frustrados, e vão precisar de serem repaginados, numa nova reengenharia da vida, o plano de Deus é perfeito, e Ele está se cumprindo. Plano que traz glória para o seu nome, plano que traz progresso para o Evangelho, plano que traz salvação para os perdidos, plano que traz edificação e alegria para a igreja. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Nós vamos orar por você agora, e vamos ter um breve intervalo para o culto das 11 horas. Eu vou pedir ao pastor Arival, eu acho que o microfone deve estar por aqui por perto, está lá. O pastor Arival vai orar por nós, vai colocar a nossa vida diante do trono da graça de Deus nesse momento. Então, reúna aí a sua família, não sei se está todo mundo junto aí dentro de casa, mas quem sabe agora, você aí dentro de casa pudesse se juntar aí, num cômodo da sua casa, para orarmos juntos, como nós estivéssemos aqui, todos juntos aqui na igreja. Vamos orar com o pastor Arival. Senhor Deus, nós nos curvamos diante da Tua majestade, da Tua grandeza, da Tua soberania. Reconhecemos, ó Deus, que os Teus planos são perfeitos, que os Teus planos, eles contribuem para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para o desenvolvimento do Evangelho. Queremos Te louvar, ó Deus, por tudo o que está acontecendo no nosso país, na igreja, na família, neste momento, convictos de que tudo está acontecendo com permissão do Senhor, providência do Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, como foi colocado aqui, para nós avaliarmos tudo isso na perspectiva bíblica. Tira de nós, ó Pai, toda soberba, toda vaidade, todo espírito de julgamento, de juízo, e dá-nos um coração quebrantado, misericordioso, compassivo nesse momento, Senhor. Queremos Te pedir por cada família que está nos assistindo agora, que o Senhor possa trazer paz para as famílias, harmonia, que seja um tempo de refrigério, um tempo de comunhão. Nós cremos, ó Deus, cremos que o Senhor jamais nos desamparará. Todas as nossas necessidades serão supridas, porque Tu és o Deus que cuida de nós. Fortalece e abençoe a vida do pastor Hernandes, cuida dele, da sua casa, de cada presbítero, de cada pastor, e que hoje seja um dia onde o Teu trono seja invadido pelo clamor do povo brasileiro, Senhor. Ordena do Teu trono de graça uma mudança para o nosso país. Tem misericórdia dos nossos governantes e dê a eles temor ao Senhor. Essa é a nossa oração humilde que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe vocês, até daqui a pouquinho às 11 horas estaremos de volta com o culto. Deus abençoe, até breve.